Não sei como é que está aparecendo ah, os nossos rostos, mas sejam todos muito bem-vindos ao Papo em Cena, que hoje é com o Luciano Milite. É Milice ou Milite? Porque o correto no italiano seria Milite. E isso seria em italiano, meus avós até falavam milite ou milite, né, na verdade. Mas vamos falar milice mesmo, não tem problema não. Eu mesmo falo aqui no Brasil, é mais fácil, né? Luciano é escritor, é roteirista e tem outras histórias acerca dele que eu vou deixar vocês na curiosidade para vocês irem pesquisar o nome dele no Google, descobrirem estes mistérios maravilhosos, vocês vão ficar entusiasmados. Mas se a gente começar a falar desse assunto aqui, ninguém fala mais de roteiro, portanto, Isso mesmo. fica o mistério da outra face de Luciano Militi hoje para vocês descobrirem. Quantos livros já são, Luciano? Porque você chega no Amazon e bota teu nome e aparece uma lista. Muitos livros ali eu autopubliquei, mas eu participei de muitas antologias também, sempre com ficção, em contos tal. Então, assim, só em antologias tem aí umas 8. Livros que eu autopubliquei também deve ter aí por volta de uns 12. Agora, publicados por editora, eu tenho quatro livros. Sendo que o livro que eu mais gosto, que é o meu livro preferido, assim, que eu dei mais meu sangue, foi A Página Perdida de Camões, que esse ano faz 10 anos, em novembro, dia 27, o lançamento. E depois teve o Diário do Exorcista, que está fazendo 9 anos e também foi lançado no dia 27 de novembro. Só que faz 9 anos esse ano, ano que vem vai fazer 10. Que é o que deu 27. origem ao filme que a gente vai conversar hoje. Né? Eu vou deixar para passar um trechinho pequenininho depois. Ou você, se você quiser mostrar. Eu já deixei no ponto aqui. Mas deixa eu chegar mais gente, que aí senão a gente acaba tendo que passar 2 vezes, né? Sem problema. Só responder aqui. Alguém está querendo entrar, eu acho. Pronto. Então, Luciano, fala um pouquinho sobre essa tua trajetória. Como foi que tu começou a escrever? Paixão veio da infância? Foi uma coisa que surgiu depois? Como é que é? Porque o objetivo aqui é que o pessoal dos cursos de streaming e de filmmaker possa aprender com pessoas que fazem e descobrir as histórias. E o mais interessante é que você conte aí os perrengues, os problemas, porque a parte linda todo mundo sabe, a gente vê, né? O povo quer mostrar o bonito da profissão, mas eu gosto de falar do que é o real. Nossa, eu tenho bastante perrengue para contar depois, sim, pode me perguntar. Mas, assim, eu tive a sorte de ter uma família sempre dedicada a essa questão de literatura e também de cinema. Pessoas não só que faziam isso, como também acompanhavam. Mas eu nunca, meu pai não era roteirista, nada disso. Ele era escritor, nunca publicou nenhum livro, ele escrevia para jornal, ele era jornalista, trabalhou muito tempo nos 2 principais jornais do país. E então ele sempre estimulou. Pra você ter uma ideia, meu pai, já falecido, faz 12 anos, ele falava, ele era professor de grego, latim, dava aula de jornalismo também e comunicação em geral. Então, assim, eu tive uma boa influência. Porém, eles não queriam e nem nunca estimularam a gente, eu e meu irmão, escreva, escreva, nada disso. Deixavam sempre a gente livre. E foi no ano, assim, no início dos anos 80, então quem está nos assistindo nem tinha nascido, ou poucos aí tinham nascido, acho que provavelmente ninguém, só quem assistiu depois, talvez. No início dos anos 80, meu pai e minha mãe eles foram assistir a um filme no cinema que estava estreando, chamado Carruagens de Fogo. De E eles foram fogo. no cinema ver aquele que tem a musiquinha mais usada nas Eu formaturas me e... lembro quando o cinema estava com o letreiro, Nossa, carruagem de fogo. Eu consigo visualizar na minha mente. Eu passava na Avenida Conde da Boa Vista, aqui em Recife. O cinema São Luís é enorme, o letreiro branco com as letrinhas vermelhas. Eu lembro quando estava passando carruagem de fogo e eu não fui ver e eu fiquei triste. eu tinha 6 anos nessa época. E aí, assim, meu pai e minha mãe me deixaram na casa da minha avó para eu ficar lá com meu irmão tal, pois eles iam no cinema. E aconteceu que eu fiquei com febre nesse dia. Eu tinha 6 anos. E aí eu fiquei febril, minha avó cuidando de mim, eu não conseguia dormir. Eu sentei na mesa dela, mesa branca, uma mesa grandona, marrom, assim, de madeira. Eu peguei um caderno e escrevi um conto de terror, chamado Cavaleiro do Espírito de Prata, que eu tenho até esse conto, eu tenho no original dele, escrito na minha mão, a minha letrinha ali, tudo errado, cheio de erro de português.
Meu pai, quando voltou e viu aquilo, ficou muito orgulhoso, muito. Ele anotou, mostrou para os parentes. E aí a gente escaneou quando comprou o primeiro scanner, muito tempo depois. E eu tenho também, eu tenho o original e tenho o escaneado, que eu sempre divulgo, tal. É um conto assim que praticamente não dá para entender nada que eu quis dizer ali, bem infantilzinho mesmo. Mas a partir daí eles falaram, não, ele gosta de escrever, e começaram a me estimular. Então, desde os 6 anos, eu comecei já a escrever errado mesmo e ler muito, 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 criar personagens. Então, sempre fiz isso. Sempre fiz como... Eu sempre tive certeza. Então, assim, recentemente eu entrei num grupo dos colegas do colégio, quando eu estudei lá, muito tempo atrás, dos anos 80, 90, e eles falaram assim, pô, a gente sempre soube que você ia ser escritor, você era o que escrevia oficialmente ali pra gente, você era o redator da sala, então assim, eles tinham essa imagem que nem eu tinha tanto. Eles já Você te tem uma ideia? visualizavam no futuro. Eu não tinha tanto essa ideia que eu me formei em marketing, em publicidade, e na faculdade o professor perguntou assim, quem aqui quer ser redator? Eu não levantei a mão, porque eu queria fazer algo que eu não gostava, que me desafiasse. Então eu fui para o lado do marketing, de números, de planejamento de mercado. Então eu trabalhei muito tempo com isso. Trabalhei assim até 2020. Eu era diretor de marketing de varejistas grandes assim do país, que atuam no país. Esse era meu foco. E eu fiz MBA em comércio eletrônico, então só coisa chata. Porém, em paralelo, como um hobby, não como uma profissão, eu sempre escrevi. Perdão. E eu sempre frequentei fóruns online, reuniões presenciais de escritores, roteiristas. E desde muito pequeno mesmo, meu pai estimulava a gente a assistir a um filme não com o olho de espectador. Isso foi bom, mas também estragou. Estragou a experiência de espectador. Então, assim, eu até irritei, na época, assim, 16, 17 anos, eu irritava as namoradas ou os amigos, porque eu acabava falando, vai acontecer isso, agora é o ponto de virada, agora vai ter, nossa, tá com muita barriga esse roteiro. Eles falavam, pô, aproveita aí o filme, curte o filme, aprecia o filme, mas não, eu assistia com aquele olhar visual, tentando entender o que estava acontecendo. Eu lembro que nós assistíamos filmes de terror em casa, assim, quando eu era muito novo, 10, 11 anos, e discutíamos o roteiro, discutíamos assim a solução dada pelo roteirista. Ficava eu, meu irmão, meu pai, minha mãe discutindo isso. Então eu sempre tive essa questão de enxergar a história como ela era feita. E isso era bom por um lado, mas me tirava um pouco da experiência de aproveitar mesmo a história. Então essa foi a minha vida inicial com as letras. Sempre foi assim. Meu pai também, nesse ponto, por ele ser professor de português, grego, latim, ele era muito rígido em questão de literatura mesmo, do que a gente lia, de como a gente escrevia. Engraçado, temos isso Sempre... em comum. O meu pai é linguista, Aí, tá vendo? escritor, escritor. Luciano, você acha que o fato dos teus pais, da tua família, ter te estimulado, ter dado essa ênfase quando você demonstrou essa aptidão, isso impulsionou de alguma maneira tuas Então, escolhas? para mim, eu não consigo pensar, talvez como a gente gosta desse assunto, você principalmente eu te conheço e sei que você gosta, numa realidade paralela, talvez eu tenha tido pais que não me estimularam, mas eu acho que o Luciano dessa realidade paralela acabou dando no mesmo resultado que eu, porque não acho que foi o estímulo deles que fez isso. Para você ter uma ideia, eu tenho 4 filhos, então eu posso fazer várias experiências aí com eles. Eu não estimulei nenhum a nada. É, e eu vejo que um está focado em ser desenhista, a outra ali gosta de escrever, mas por eles. E eu acho que aconteceria o mesmo comigo. E eu tenho muitos amigos, inclusive amigos músicos que também são escritores, que os pais detestam música e detestam literatura. Os pais falam, não siga esse caminho. Mas eles são excelentes escritores. Então, talvez para algumas pessoas funcione o estímulo, talvez para outras funcione o desafio. Eu não sei dizer Desafio. para mim como seria se meus pais fossem contra, não sei dizer. Eu tive sorte de todas as pessoas que eu conheci na vida sempre falaram: não, siga esse caminho sim, aproveite. Às vezes até eu, quando eu encontrava alguém que falava, pô, você está no marketing, você não vai mais escrever, então as pessoas achavam isso. Isso sempre me estimulou, com certeza.
Mas talvez se elas fossem contra, será que eu pararia? Acho que não. Acho que está em mim isso, como deve estar em todo mundo que gosta disso e sente um campo de conforto ali, né? Uma zona de conforto. Eu acho que o que me estimulou foi o desafio, porque meu pai sempre dizia, minha filha, não seja professora. E eu fiz música, né? Era outro ramo. Eu entrei no filmmaker por conta da sonoplastia, dos elementos da linguagem para cinema. Mas eu acho que eu levei muito a sério o desafio, porque eu já lecionei 42 disciplinas diferentes. Fala, Léo, pode escrever. Escreve tua pergunta. Desde a aulinha de piano aos 12 anos, que eu já ganhava meu dinheiro, já foram 42 disciplinas. Desafiando meu pai, meu Deus. Nossa. Mas eu me lembro que eu perguntei sobre o estímulo, porque eu me lembro que aos 6 anos eu sofri um acidente muito grave, minha perna se abriu no meio. E eu não aguentava contar a mesma história para todo mundo que entrava no quarto. Como é que foi? Então, eu desenvolvi um cinema. Eu peguei e desenhei cada cena, não tinha outra maneira de fazer na época, né? No desenho, lápis de cor, no papel, emendei todas as folhas, enrolei no pergaminho, coloquei numa caixa, fiz da caixa a tela do cinema e você fazia girando. E aí, quando a pessoa ia girando a historinha, eu contava por cima da imagem. Era muito mais interessante. Excelente, excelente solução. Ainda Muito tenho boa, né? guardado até hoje. Você fez um YouTube ali, que você gravou um primeiro É, canalzinho de YouTube na vida real, sem gravar. É, é. bom. E isso foi muito estimulado. Minha mãe guardou, eu tenho até hoje, tá aqui. Não está emoldurado porque ele tem que girar, mas é muito interessante. Né? É porque se você analisar que a forma de perpetuar histórias tá, na humanidade sempre foi, na verdade, de estender os ensinamentos, sempre foi por meio de histórias, ficcionais ou não, geralmente ficcionais. Você acabou fazendo isso, você passou para frente uma história sua, é que você não escreveu, mas se você tivesse escrito como foi, essa é a maneira que a humanidade descobriu para contar as histórias e passar os ensinamentos, né? É exatamente assim, uma coisa prática que precisava se repetir, ou por meio da tradição oral, ou escrita quando isso surgiu, né? E o fato de você, além dos roteiros, hoje um dos seus trabalhos é ser um storyteller. Você conta histórias, não só as suas, mas você dá vida a relatos de outras pessoas. Depois vocês vão lá pesquisar Luciano Milite no Google, gente. Vocês vão descobrir coisas incríveis. Não vamos contar tudo aqui, não vamos dar spoiler. Mas os relatos são uma forma de fazer esse trabalho também, não é? Porque do jeito você fala do jeito que chega para você ou você dá ali a sua repaginada. Como é que Então, funciona? sempre. Na verdade, você até falou uma coisa que é muito importante. Todo mundo, 100% das pessoas, são vendedoras e contadoras de história. Todo mundo. Então, engana-se a pessoa que fala assim: ai, vendas, eu não gosto de vender. Você pode ser médico, você vai estar vendendo no seu dia a dia. E a melhor ferramenta de venda sempre foi contar histórias, sempre. Sempre. Tanto que eu trabalhei no varejo e quando eu descobri isso, eu nadei de braçada, porque eu não era muito bom na parte de matemática, no marketing do varejo, mas era bom em contar histórias. Então, e o tripé para você convencer alguém sempre era para vender um produto. O que a empresa diz, mas o que a empresa diz é tendencioso, o que outros usuários dizem e, por último, o que aquele produto conta de história, está envolvido na vida de alguém. Pode ver que agora todas as marcas usam storytelling para tudo. Então, assim, logo isso aí vai virar uma matéria a ser dada na escola, com certeza, porque é uma maneira do ser humano, como eu falei, passar o conhecimento. E agora, em relação aos relatos que você perguntou, todos, na verdade, quase todos eu mexo. Assim, eu só não estou mexendo em um específico, que eu estou deixando claro lá, que eu falo, isso eu não posso mexer, porque o cara Eu falou que sei se eu qual é. mexer, ele para de me mandar. E tá até polêmico, porque tem coisa ali que eu conto que eu falo, eu não concordo, eu não falaria dessa maneira, mas o cara tá dizendo. Teve um último aí que eu tive que ficar colocando sinal sonoro, porque eu não posso mexer no texto da pessoa, e tinha um monte de termo ali que não era bom. E sobre isso aí que você falou para o pessoal me pesquisar no Google,
quando eu dou palestra ou aula, e no final eu falo, alguém tem alguma pergunta? Às vezes eu sou muito chamado para dar palestra sobre Camões. E aí eu estou dando a palestra falando de Camões, eu falo com empolgação, com amor. Para mim, o Camões é o cara mais rock and roll que existiu. Quando eu acabo, eu falo assim, alguém tem alguma pergunta? Todo mundo levanta a mão. Aí eu falo, sem ser sobre o diário de um exorcista, aí um terço baixa a mão. Eu falo, sem ser sobre esse outro assunto Sobre aí que esse você outro falou, assunto que todo mundo abaixa. Todo mundo abaixa. Aí fica só um com a mão levantada. Eu falo, pelo menos um, né, vai perguntar de Camões. Pode perguntar. Aí a pessoa, então, aquele relato, você não entendeu. Então, assim, O não tem Everton, jeito. o Everton quer saber se você usa alguma ferramenta para fazer storytelling. Ele não entendeu ainda como é que são os seus relatos. Você quer você mesmo explicar? É Não, é porque assim, tem gente que ainda não te conhece. não, todo mundo, calma, eu não sou famoso, acho que muita gente não me conhece, na verdade. A maioria não me conhece. Eu estou indo em vários podcasts e está bem bacana isso, mas assim, ferramenta de storytelling que eu utilizo, na verdade, assim, eu utilizo todas as maneiras de contar histórias. Quando são histórias proprietárias minhas, eu utilizo todas as ferramentas, porque assim, muita gente, e principalmente hoje como está na moda, muita gente chega para mim e fala assim, até num curso que eu dei recentemente, as pessoas perguntam, você vai nos ensinar a jornada do herói? A jornada do herói é uma das milhares de maneiras de contar história. Se você jogar no Google assim, displicentemente, formas de contar história, você acha umas 30. Tem gente que catalogou, só existem 3 tipos de história, outro, só existem 9 tipos, outro, existem 3.527 histórias. Tem cada autor sobre o enfoque dá uma forma de contar histórias. Os relatos que eu pego, sempre eu acabo tornando-os melhor na narrativa. Porque como eu conto relatos no YouTube, eu preciso que a pessoa fique até o final. E eu preciso seguir uma linha onde tenha atenção no momento certo, onde tenha respiro no momento certo, onde tenha pontos de virada no momento certo. E como as pessoas que me contam são todos os perfis, tem dona de casa que me manda o áudio no WhatsApp, são os piores relatos. A pessoa manda por áudio, ela me odeia, na verdade. E tem gente que manda 18 áudios contando uma história. Então eu tenho que digitar, ela esquece. Decupar tudo. E aí eu escrevo ali o relato da pessoa e depois que eu escrevo eu vejo, do jeito que ela está contando tá legal, mas desses 5 primeiros minutos a pessoa vai vazar aqui da história, porque ela não está pensando graficamente. Se você notar, os nossos relatos são muito gráficos. E eu abuso desse direito de fazer um relato gráfico, porque as pessoas me mandam, eu mudo o relato delas. Ponho de uma maneira gráfica, e aí na tela eu deixo uma tela parada muitas vezes. Às vezes eu apareço, você sabe, tem vídeos que eu apareço, tem vídeos que eu deixo ali uma tela ou mostrando alguma imagem semelhante ao que está sendo contado, ou deixo uma tela com uns recadinhos ali que você conhece. Meu e-mail, meu WhatsApp e tal. Porém, a pessoa não precisa da tela, fica como se fosse um podcast num aplicativo aí qualquer de ouvir podcast, porque ela só ouvindo ela consegue imaginar. Então essas são as ferramentas que eu uso não são ferramentas congeladas. Eu escrevo em algum aplicativo de roteiro, eu uso às vezes o Celtics, às vezes uso o Word mesmo e conto o número de páginas do formato que eu quero para que fique adequado à minutagem. E também, isso falando tecnicamente, eu também costumo só, quando eu uso o Word, no Celtics não, mas no Word, eu uso tudo em caixa alta, porque aí já está pronto para o teleprompter, que aí eu gravo olhando para a tela tal e fica tudo certinho. Que o teleprompter é desses programas comuns que você baixa, ele é online. Estou perguntando Eu tenho assim várias gambiarras. Eu tenho várias gambiarras. Eu tenho tanto os de aplicativo para o computador ou para o tablet ou para o celular, quanto eu já montei um com espelho, que você põe o tablet e ele reflete, que aí você fica olhando para a câmera. Mas eu não gosto de fazer relato lendo sempre. Coloco ali algumas palavras e o resto eu vou contando naturalmente para a pessoa se sentir mais conversando comigo. Só que eu tenho um problema. Isso é um problema que é um vício. Eu falo muito assim, meu jeito de falar, eu falo para você ir lá. Às vezes eu acabo falando em vez de falar para você ir. E aí eu falo assim, a pessoa acha que eu estou lendo.
mas não é. É um vício que vem da minha família, meu pai É um pegava no linguajar mais bicicleta. formal, que na verdade eu acho que no futuro isso vai te beneficiar, É, pode ser. porque tudo está gravado. Você tem hoje uma videoteca imensa de produções. E essa linguagem mais formal vai ajudar no futuro que as pessoas entendam rapidamente, porque a linguagem coloquial, a coloquial ela muda de acordo com as gerações. E muitas expressões coloquiais se perdem com a história, perdem muito sentido. E aí a gente vai ter que, lá no futuro, pesquisar o que era essa expressão. Eu não pensaria que ele estaria lendo, eu prefiro escutar uma fala culta do que coloquial. O Everton está colocando aqui. Eu Muito bom. também, Everton. Eu Eu acho também. Eu também prefiro. que tem um momento do discurso rápido, de consumo imediato, mas esse tipo de conteúdo que a gente está falando é algo que é interessante de se fazer bem feito e se tornar perene. Né? Tanto que você agora já tem outro canal que já uma playlist já mudou, né? Já virou um canal separado. Gente, vocês vão lá pesquisar depois que tem muita coisa interessante. Esse outro canal ele tem um apelo muito grande na narrativa, então eu pensei que a tendência dessa narrativa ia ser cair o número de views. E as pessoas estão aumentando, porque pô, você conta a história de uma pessoa desde quando ela tinha 13 anos, você não faz nenhum tipo de corte para mostrar o futuro, não deixa dinâmico, você conta o dia a dia dela, tudo bem que é o dia a dia dela fazendo uma coisa incrível, mas as pessoas ficam ansiosas, e aí, o que aconteceu com ele no dia seguinte? E ainda tem a mescla da vida pessoal dele com o que está acontecendo de incrível, elas vão acompanhando mesmo. E eu acho legal que essa questão também do assim, as pessoas elas querem acompanhar isso de uma maneira gráfica, então elas ficam insistindo para que a gente Uhum. transforme isso em audiovisual ou em quadrinhos, tal. Yes, vai acontecer! Sim, tem que E acontecer mesmo. aí, gente, quem estiver só ouvindo, presta atenção nas imagens, né? Porque vamos falar um pouquinho de coisas assustadoras. Gente, vamos falar de coisa assim? Brincadeira. Isso é para ver se você. Isso é a técnica da professora, viu? Para ver se o aluno está prestando atenção. Nossa, adorei esse filtro aí, muito bom. Era filtro, né? Por favor, é filtro, né? Ah, tá. Não, não era filtro. É metamorfose ao vivo só para você. Fala um pouquinho sobre como é que surgiu o Diário do Exorcista. Bom, Não vou ficar de fantasminha aqui, mas não tirar a atenção do palestrante. eu havia escrito um livro chamado A Página Perdida de Camões, que é o meu livro, assim como eu falei para você, é a obra que eu mais amo. E assim, eu releio o livro que eu escrevi. É um livro assim, eu choro no final. Uma vez eu estava lendo no metrô e eu chorei no final do meu próprio livro. A mulher até quis trocar comigo. Ela falou: Deixa eu. Que livro é esse? Eu falei: Pode ficar, é meu. Ela, nossa, tal. E aí eu tinha escrito esse livro, A Página Perdida de Camões, que tem uma longa história. Ele começou lá no meu ensino médio. Se você quiser, depois eu até te falo para vocês da onde surgiu, que é uma boa maneira, um bom insight para o pessoal entender como a gente pode ter ideias de lugares inesperados. Eu escrevi a Página Perdida de Camões e a editora falou assim, o meu publisher falou, eu quero fazer um book trailer, mas eu quero fazer um book trailer da melhor qualidade que você puder, até se possível contratarmos atores. Aí eu joguei nas redes sociais, na época falei assim, procuro atores para fazer meu book trailer. Já tenho o roteiro tal. Aí vários atores começaram a falar comigo e um ator em especial falou assim: eu sou ator, diretor, tenho uma produtora minha aqui, uma mini produtora que faz evento, coisas, casamento, assim, era uma produtora, fazia book de atores, esse tipo de coisa, mas que eu gostaria de fazer o seu book trailer sim, e eu vou cobrar muito barato ou nem vou cobrar. Conversei com ele e falei: não, você tem que cobrar sim, então nós vamos pagar. E aí eu conversei com esse cara, a gente acabou ficando amigo, e ele fez o book trailer da Página Perdida de Camões, está no YouTube, quem quiser ver. É lógico que não passa o que eu queria, não passa como eu tive que fazer da maneira que tinha que sair,
as locações não são iguais, os acontecimentos. É um book trailerzinho curtinho, ali é um trailer mesmo. Só que hoje eu faria bem diferente mesmo. Aí, Mas é sempre assim, a gente sempre terminou de fazer, a gente já quer refazer, né? sim. E aí, assim, durante a produção desse book trailer, que foi super rápida, esse amigo que era cineasta tal, ele falou assim, cara, eu tenho um projeto na minha cabeça que se chama Diário do Exorcista. Eu não tenho a história ainda, mas basicamente eu tenho um ator muito conhecido no projeto comigo, que é o Everton de Castro. E eu tenho também uma cena que eu gravei com ele que eu quero usar nessa história. Era a cena do ritual do exorcismo da crucificação. Deixa eu botar para o pessoal aqui. Já quer botar agora? Vamos chamar Tá atenção. bom. Só um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho. Maria Lúcia, nós estamos aqui. Em nome de Jesus, eu ordeno que saia. Oi, Juliane, fecha o olho. Eu estava esperando por vocês. Cruzata Cipiglux, non draga Cipiglux, vade retro Satana, nunca suate invana, sotto mala quellibas, ipsi venena vivas, cruzata Cipiglux, non draga Cipiglux, vade retro Satana, nunca suate invana, sotto mala quellibas, ipsi venena vivas, non draga Cipiglux, vade retro Satana, nunca suate invana, sotto mala quellibas, Eu não vou ficar dando muito spoiler, não, viu, gente? É só um gostinho. Eu acabei até fazendo uma ponta nesse filme aí, eu não sou ator, mas eu acabei gravando ali uma cena como o Padre José. Mas se vocês olharem, esse filme aí, ele foi o primeiro filme de exorcismo nacional, e ele é baseado em história real. Já tem gente que falou para mim assim, não, Luciano, mas o Zé do Caixão fez um filme, o Mojica fez um que se chamava Exorcismo Negro. Só que o Exorcismo Negro não é de exorcismo e nem possessão. O nome é esse, mas a história não tem nada a ver. É muito bom, é excelente, é melhor que o Diário do Exorcista, inclusive, só que não é sobre exorcismo. Então esse aí foi o primeiro. Foi o que chamou a atenção da Netflix. Ela colocou no catálogo dela na época, hoje não está mais. Foi para 86 países. Tanto que eu até fiz um recorte ali da minha cena, coloquei nas minhas redes sociais, está lá, inclusive. Porque é legal você se ver dublado em vários idiomas, né? Então eu me coloquei ali dublado em vários idiomas, falando italiano, falando e com legenda em alemão, assim. Eu falei, olha como eu tô global aqui, vestido de padre. Mas aí assim, ele queria fazer essa história e aí nós começamos a escrever. Eu falei, vou escrever o livro. Ele falou, escreve você, porque não era o foco dele. Porém, como a ideia é dele, eu falei, você assina o livro comigo. Eu nem tô com um aqui disponível próximo, senão eu até mostraria ele aqui. Talvez eu devia ter pego. Mas o livro, Diário do Exorcista, ele é vendido até hoje. Tem cenas do filme ali dentro, tem um CD com erros de gravação que vem junto. Eu tenho CD, a capa DVD. dele aqui. Deixa eu ver se eu jogo aqui para o pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Arquivos. Uhul. Esse nosso sistema aqui é o Blackboard. Ele permite que a gente veja o upload de uma imagem e mostre na tela. Já está subindo. É legal mostrar, mas, gente, é facinho de vocês encontrarem, viu, na internet. Diário do Exorcista, e até o filme está disponível gratuitamente no YouTube agora, para quem quiser assistir. É esse, né? Sim, essa é a capa do livro, a editora Generale. É engraçado se vocês avaliarem assim, até questão técnica mesmo, existem suas limitações na produção. Muita coisa foi feita quer dizer, muita coisa não, 100% foi feito por uma equipe de 2 ou 3 pessoas ali, que usaram fundo próprio. Então, assim, não tem investimento do governo, não tem patrocínio de empresas, não tem nada de nada. Foi tudo do bolso, um longa.
Mas foi bom, porque aí a gente participou de toda a experiência de escrever o livro, depois roteirizar, transformar o livro, que é uma mídia literária, numa coisa que é um filme, que não dá para você ser tão... Então tem que cortar muita coisa, tem que adaptar, tem que mudar. E aí, assim, o livro era baseado em histórias reais, em história real, porém o filme a gente teve que adaptar muita coisa também da história. E aí, depois disso, fazer toda aquela correria em distribuidoras para ver, pô, alguém quer esse filme? Não é assim que funciona no mercado saudável, mas a gente fez da maneira mais difícil, que foi muito bom como uma escola. E graças a esse filme eu conheci muita gente bacana do mercado. E o mais interessante é que quando eu roteirizei esse livro, eu roteirizei o livro para fazer o filme, eu errei muito. Eu errei muito. Assim, foram vários tratamentos para eu chegar numa solução bacana mesmo. E outra coisa, o método do diretor, o método dele dirigir os atores, era um método que às vezes se prendia às falas e às vezes não. Então, por conta disso, como roteirista, eu tive que fazer muita adaptação, muita previsão de... Porque, por mais que às vezes você coloca no roteiro algo que é factível de ser falado por uma personagem, o diretor tinha um método de direção no qual ele apresentava para os atores um jeito de falar que às vezes dependia do ator sentir aquilo e falar daquela maneira ou não. Isso eu já percebi até no book trailer da página Perdida de Camões também. Resumidamente, estou querendo dizer que ele não se pegava a termos. Se eu falasse assim, não, ele tem que falar, ela está ali agora. Não, o ator não ia falar necessariamente isso. Ele ia falar o que ele sentia. Então, tiveram algumas adaptações assim que foi interessante. Não foi ruim. E algumas coisas foram ao pé da letra porque precisavam. Existe uma fofoca de bastidor aí muito importante, porque eu tive que mudar o livro e o roteiro por conta do Everton de Castro, que desistiu do filme. Estranhamente, ele desistiu do filme, já havia cenas gravadas com ele, a gente já estava negociando, não, já tinha assinado o contrato com uma distribuidora, a Europa Filmes, e o ator falou, não, eu não quero mais, eu estou indo para os Estados Unidos, eu não quero estar vinculado a essa produção. E o diretor não tinha assinado nada com ele. E aí, por fim, a gente teve que trocar o ator. Só que isso demandou até uma alteração na história, onde um dos irmãos morre. Então, para vocês terem uma ideia, ficou bom, não ficou ruim, fez sentido, porque o personagem principal ele teve uma troca de mentor, que geralmente não é uma coisa que acontece muito comum, você tem que saber adaptar isso de uma maneira que não fique, pô, estava gostando tanto daquele e tal. E aí a gente conseguiu. Eu que assisti recentemente, não me passou nunca pela cabeça que tivesse acontecido isso. Achei que era do roteiro. Se eu fosse escrever, já considerando que não íamos trocar atores, vamos supor, eu não ia fazer a morte de um dos padres ali, do mentor dele, que você assistiu, eu ia manter esse cara do começo ao fim. Eu não ia fazer que troca e chega o outro, não. Mas ficou bom, porque a gente conseguiu criar um elo entre os dois também. E isso eu levei para o livro. E algumas coisas eu levei para o livro pro livro e para o filme. Que assim, eu nem quis contar na produção, deixei primeiro ir pro ar, depois eu falei, pegadinha do malandro. Que foi o quê? Por exemplo, o protagonista se chama Lucas, eu fiz uma homenagem a Star Wars, aquela coisa dele falar, Lucas, eu sou seu pai, que você deve ter reparado. E entre outras coisas, alguns easter eggs da minha vida, eu consegui colocar ali no livro e no filme, mais até no livro. No livro eu uso até um personagem de uma outra história minha, mas ninguém fica sabendo. Então ficou bem bacana. Foi uma experiência excelente fazer esse livro e depois o roteiro que virou filme. Quando eu oriento alunos nas dissertações, TCCs e pós, etc., eu sempre falo o seguinte: as suas versões rabiscadas, com os erros cortados, riscados, tudo que você eliminou, tudo que você corrigiu, guarde e faça um memorial, porque os seus erros no futuro serão a chave para a sua evolução.
Então, conta aqui alguma coisa assim que você aprendeu muito errando nesse processo. Bom, assim, eu tive uma dificuldade muito grande no Diário de um Exorcista, especificamente para tornar sintético, reduzir, cortar coisas. Isso foi bem difícil, porque eu era o autor do livro, sou o autor do livro, e você se apega muito a algumas cenas do livro, você faz... E, assim, eu já escrevi o livro pensando num filme, então tudo era muito gráfico, e aí eu falava, pô, não vai ter isso, então não tem como adaptar, até por questão de grana e também por causa do tempo, né? E aí a gente ia discutir nas distribuidoras, e o próprio CEO da distribuidora falava assim, a gente prefere que o filme tenha 1h20, até por conta disso, disso e daquilo. E aí a gente teve que cortar mais coisas ainda sem deixar a história capenga. Se você notar, isso assim, demorou tanto para gravar o filme que o menino, ele cresce. O menininho da bicicleta, que é o protagonista que depois é o padre adulto, ele cresce. Você vê o menininho numa cena, ele tá bem pequenininho, miudinho de bicicleta, indo para a igreja. Quando ele chega na igreja, ele tem tipo... A gente teve que gravar depois, anos depois com ele. Então, mas é bem sutil, lógico, ninguém percebe, não tá tão trash. Mas aconteceu. Então foram aprendizados bacanas nesse sentido também. Mas ó, uma coisa Me que... lembrei daquele filme Boyhood, que eles vão gravando durante o crescimento do rapaz. Mas aí foi não intencional, né? O nosso foi não intencional. Mas assim, só para você ter uma ideia, depois que a gente já tinha vendido o filme, já tinha acabado, já ia para Netflix e tal, eu continuei com uma das pessoas ali, uma produtora muito famosa, mulher assim, ela é uma matriarca do cinema. Eu não acreditei que eu estava perante essa mulher, para você ter uma ideia. Por quê? No processo de soltar esse filme, o presidente de uma distribuidora falou assim, ele via a paixão com que eu vendia essa história e outras que eu tenho, que eu vendia muito empolgado, muito feliz. Ele chamou essa mulher, que é uma mega produtora, sério, mulher assim, meu, monstro. E ele me apresentou pra gente. A equipe do resto do filme não gostou muito dela, teve umas questões aí de ego, e uma coisa que eu já falo, ego, nessa brincadeira o ego tem que estar fora. Ego mata a produção. Todo mundo que toma surra, não, mas em qualquer coisa, eu acho que é qualquer profissão. O ego, cara, destrói. Então você tem que ser humilde e aceitar. Não é aceitar, mas aprender. Porque todo mundo vai ter o que te ensinar de alguma coisa. Todo mundo mesmo. E eu achava que eu sabia escrever roteiro. E aí, quando eu mostrei para ela 2 projetos meus, 2, que não era o Diário do Exorcista, ela falou assim, eu quero esses 2. Esses 2 projetos eu vou fazer virar filme. Eu fiquei muito feliz. Eu estava num grupo de roteiristas e eu tenho amigos roteiristas que são roteiristas há muitos anos. Muitos anos. E eu lá, novão, tal, comecei a trabalhar com essa mulher que era o sonho de todo mundo. E eu fiquei cerca de 2 anos e meio indo 2 vezes por semana no escritório dessa mulher para fazer leitura do meu roteiro. E ela lia, eu lia para ela, na verdade, ela, por que você pôs isso? Muda isso. Isso não está legal. E olha que engraçado, os 2 filmes não saíram. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Essa mulher, ela foi super transparente comigo, é minha amiga até hoje. Ela está lançando atualmente 2 filmes assim internacionais, gigantesco. E ela me deu muito conselho, mas na hora, não é que não saiu por conta dela. A gente estava trabalhando com 2 investidores ali, e os caras, um era gringo, e acabou que não virou. Aí ela falou para mim, não, vamos continuar. Eu falei, não, acho que é melhor agora deixar quieto, deixa esses roteiros registrados e a gente trabalha futuramente. Um deles, que era um filme de terror, hoje em dia, se eu lançasse, ia ser besteira, mas na época era revolucionário. Não existia filme desse jeito de terror, por isso que ela se empolgou. Mas hoje em dia, se lançasse, até já brinquei com ela sobre isso, porque eu falei, ainda bem e pena, né? Pena que a gente não lançou antes, porque a gente ia ser pioneiro mundial nesse tipo de terror, porém
infelizmente, se a gente tentar lançar agora, é uma história que ficou batida, mas não era na época. Então ela sempre ri disso. Eu também acho bem interessante. Mas Assim, esse foi eu acho que você deva desistir dos projetos, porque mesmo coisas batidas são muito bem aceitas. As pessoas têm É, necessidade de consumir conteúdo. Quando acaba um, ela quer outro, e outro, e outro. E se você gosta de um filme de um gênero, você vai consumir todos os filmes daquele gênero, principalmente para fazer comparação, para relacionar e tudo. Então, quanto mais produções, mesmo que já existam, quantas vezes já regravaram o mesmo Homem-Aranha, gente? Eu não aguento mais assistir Homem-Aranha. Assistir Homem-Aranha qual? Um, dois, três, quatro, volta para casa, vai para casa, vem para lá, vem para cá. você pode até ver que a última versão do Homem-Aranha, que é com o Tom Holland, eles nem mostraram a origem dele. Porque o coitado do tio dele, que é o tio Ben, estava cansado de morrer. Eles matam Morrer, o tio Ben a cada 5 anos eles matavam o tio Ben. Aí os caras falaram, vamos dar um sossego para ele, não vamos criar o tio Ben nessa versão do Tom Holland, não tem. Mas eu acho assim, todo mundo aqui que está ouvindo, que vai ver essa live depois, a gente vai ter um problema muito grande, que é o brasileiro ser contra o Brasil, assim, são contra obras nacionais. Eu vejo muito filme brasileiro bom que os caras atacam e falam, terror brasileiro ou comédia brasileira, criticam, ou falam, brasileiro não produz nada bom. E eu acho errado, acho errado. Para você ter uma ideia, a Índia, que é a maior produtora de filmes, né? A maior produtora mundial de filmes é a Índia, por meio de Bollywood. O governo utiliza positivamente Bollywood para formar os garotos. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos fez isso no passado, com quadrinhos. Por exemplo, os quadrinhos americanos, os heróis eram sempre jornalistas. Pode ver, o Superman é jornalista, o Homem-Aranha é jornalista, Shazam é jornalista. Todos os heróis, eu posso falar mais um monte, trabalhavam com comunicação. Isso foi uma propaganda americana velada. Na Índia, o protagonista das histórias de Bollywood, de heróis, não aqueles que são histórias românticas, mas os que são heróis mesmo, seja herói super-herói, seja herói um protagonista heróico, eles são ou profissionais de TI, de tecnologia, ou eles são muito, muito voltados à questão professor, acadêmico. Por quê? Na Índia, eles perceberam que eles estavam perdendo mão de obra, que muita gente boa de tecnologia tal ia para fora. Vai para fora até hoje. A Índia é muito produtora de cabeças boas de tecnologia, de matemática, só que os caras vão para fora. E quem fica, estava mais voltado à questão espiritual, ia lá para o Ganges tomar banho e trabalhar essa questão tal. E aí eles estavam percebendo que eles estavam perdendo. Então eles começaram a criar. Então os menininhos de pequenininho já falavam: eu quero ser igual o herói tal, que trabalha com TI de dia e à noite ele tem superpoderes. É engraçado isso. Então, Luciano, você está dizendo que tem que usar o cinema como propaganda ou manipulação? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esses países enxergaram o cinema como uma ferramenta saudável, não só os governos, como o público também. O público também. Só que aqui no Brasil a gente tem essa questão de ir contra a produção nacional. Eu tenho tanto amigo roteirista bom que foi para a área de publicidade, que é boa também, nada contra, eu sou formado em publicidade. Aí os caras estão lá e falam que não querem fazer cinema, que cinema é árduo, é difícil. Esse camarada meu que fez o Diário do Exorcista, ele usa aquela frase do Quentin Tarantino em tudo lá, que é: se você quer fazer um filme, faça. Não espere os outros te ajudarem, não espera recurso, não espera, faça. Aquele assunto que, se as pessoas jogarem no Google, elas vão ver o meu nome ligado a esse assunto. Se você soubesse quantas produtoras já me contataram para fazer filme, e na hora que eu topo, eles falam: legal, você topa? Agora vamos atrás de verba. Nós precisamos de 9 milhões, temos que esperar o governo ter novamente o Ministério da Cultura para poder abrir algum plano, para a gente poder se candidatar, se inscrever. Eu falo: não, meu amigo, não é assim não. Não é assim não. Assim não vai rolar. A gente tem que pensar em merchandising, tem que pensar em venda de patrocínio. Tanto que nós temos um filme desse assunto que está engatilhado, que se ele sair,
Eu juro para você. Eu volto aqui para fazer uma live que, se ele sair, vai ser uma coisa que vocês nunca viram no cinema nacional. Não é história. Não é história. O formato dele, vocês nunca viram. A solução que eu e o diretor pensamos para esse filme, eu te conto depois dos bastidores, porque você já sabe de tudo que se trata, você está ligada nesse universo. Então, se eu contar aqui para todo mundo, eles não vão entender porque eles não estão ligados nos bastidores. Como você tá, eu vou te falar depois, mas assim, é um formato totalmente não existe. Assim. Você vai falar, nossa, ninguém fez isso. Ninguém ainda fez isso. Então tem que ousar, a gente tem que ousar. Tem que sair fazendo. Ó, eu tenho um curta. Não, eu falei errado, não é um curta. Eu tenho um conto que eu estou tentando fazer um curta com ele desde 2008. E é um curta, uma história tão legal para você ter uma ideia. Teve uma mulher que ela é autora de novela da Globo. Ela leu esse conto, ela falou assim, cara, isso aí se virar um curta, é um curta singelo, de amor, tal, também fala do Natal, não tem nada a ver com a minha cara, assim, você vai falar, nossa, não parece que é o Luciano que escreveu. Mas fala de acaso, de coincidência. Até saiu num livro esse conto meu aí uma vez, que inclusive tinha uma outra autora de novela nessa coletânea. Mas é árduo, é difícil, então a gente tem que fazer, de alguma maneira, tem que fazer acontecer. Eu depois vou te disponibilizar um link para você mostrar para os seus alunos, que é de um curta Falando em que eu link, fiz. gente, eu vou dar todos os links, tá? Só que no final, porque se eu der agora, eu sei que vocês clicam, vão embora, vão ficar apaixonados e não vão ouvir o Luciano. No final, eu vou dar todos. Eu tô brincando que eu não vou falar, mas vai falar. Inclusive, a gente vai falar do curso depois, né? Ah, não, claro, mas assim, eu vou te passar um link depois também para você disponibilizar para eles, de um curta que eu fiz com a minha família. E é um curta de terror, que até Ui. o diretor que eu chamei, ele está concorrendo, ele escreveu aí o curta em alguns festivais. Que assim, eu falei, eu chamei meu irmão, que meu irmão ele é entusiasta de terror, ele criou um site em 99, que tem até hoje, que se chama Boca do Inferno, que é o Marcelo Eu Milici. conheço. E aí meu irmão produziu junto comigo e eu roteirizei e aí eu usei a minha família como atores, assim, ficou bacana, de terror. Mas aí eu mando para você o link e você disponibiliza para todo mundo. Tem que aprender fazendo, né, gente? O pessoal fica me perguntando. Eu dava aula da fotografia e iluminação. Ô, professora, quais são as lâmpadas que eu compro? Gente, primeira coisa, pega a lâmpada, a lanterninha e o ovo e vai fotografar todos os tipos de iluminação possível no ovo. Depois você vai pegar um ovo, pega um Lego, um boneco, vai fazer experiências e vai entendendo a coisa. Porque eu nunca vi uma pessoa aprender nada lendo apenas. Acho que a única coisa que a gente aprende só lendo é a ler. E assim mesmo tem que Isso, escrever também. Tem que fazer a exatamente. coisa. Tem que pegar uma câmera do celular que seja e fazer. Aí vai lá e bota na tela e assiste e diz, olha, isso aqui tá ruim. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso aprender isso. Mas como é que a gente vai evoluir sem fazer, né? E aprender com Se seus próprios você, erros. se você analisar, nós estamos numa época muito feliz em relação ao audiovisual, porque todo mundo consegue produzir usando ferramentas simples. E aí, onde está o destaque? Já que todo mundo consegue produzir, então quer dizer que a qualidade caiu. Não, é que a qualidade ela é importante, mas o mais importante é a história. E vocês são pensadores de história mesmo, criadores de história, contadores de história. Então, tem que se dedicar a isso, pensar nisso, num bom roteiro, num bom impacto. Eu gosto de pensar assim, enquanto tem youtuber aí que está gastando uma fortuna com aparelho, com aparelhagem, com iluminação, com tudo, o Whindersson Nunes O Whindersson gravava no bota o quarto celular na dele. janela. E ele começou assim, não é que hoje ele faz isso porque ele está famoso. Não, Ele eu começou conheço o assim. Whindersson desde a escola. Então, O e ele Whindersson ganhou passava como? necessidade, ele vivia almoçando na casa daquele menino que hoje está na Itália, Brian Fritz, né? Ajudou E muito. Era difícil. ele ganhou as pessoas no texto. O Whindersson ganhou no texto.
e muitos outros. Nossa, dá pra gente falar de 1 bilhão aqui de gente que ganhou no texto. Felipe Neto também, era só ele e as opiniões dele. Isso. Ainda hoje só que agora tem produção. Sim, não. E se você parar para pensar, eu não estou nem questionando a qualidade, dizendo se é o que eu gosto ou não gosto, mas tem um monte surgindo novos aí, e você vê pelo TikTok mesmo. Pô, o pessoal está estourando. O caminho para todo mundo seria o TikTok mesmo. A gente está numa época muito boa porque não existe mais monopólio. Só esse estúdio, ou só essa rede de televisão, só essa emissora é que faz, é que dá a bênção. Não, todo mundo pode produzir e vai ter público para todo mundo. Você até brincou agora, né? E falou, Luciano, quem não te conhece ainda? Pô, ninguém me conhece. Só que ao mesmo tempo, meus filhos, eles dão risada, porque o pessoal pergunta para o meu filho maior, aqui o segundo, né, na escadinha, o de 18 anos. Pô, você é filho do Luciano? Por causa do sobrenome dele. Aí meu filho fala, pô, pai, de onde os moleques te conhecem? Então, assim, existem nichos para todo mundo trabalhar. Eu posso falar nomes aqui de pessoas. Pô, vocês já viram o vídeo de tal pessoa, de tal canal, e ninguém aqui viu. Eu tenho certeza que cada um que está aqui deve conhecer um monte de canal que a gente não viu também. E todo mundo fazendo muito sucesso, com mais de 1 milhão de inscritos. Isso falando de canal de YouTube. Mas o mesmo serve para séries. Tem séries hoje em dia que um monte de gente acompanha e um monte não sabe nem qual série é, nem onde está. Então é muito legal. Isso é muito. Eu fui falar com o secretário de Cultura de uma cidade do interior aqui de São Paulo, semana retrasada, e ele leu meu nome e ele falou assim, pô, você participou da produção do Diário de Exorcista? Eu falei, sim, eu roteirizei e tal, e escrevi o livro. E, pô, eu gosto muito, eu estranhei, porque não é sempre que você encontra alguém que está familiarizado. Então, o mundo tem essa pluralidade agora. A gente às vezes se engana por conta da mídia de falar assim, se não for para ser a Ivete Sangalo, eu não quero. Se não for para ser a Anitta, eu não quero. Meu amigo, tem gente que não conhece o Jason Blum, lá nos Estados Unidos. Tem gente que sonha em ser o Jason Blum, da Blumhouse, que faz filme de terror e tal. Tem gente que não conhece a produtora X. Muita gente ama essa produtora. Então, bora fazer. O mercado tá aí, ó. E outra coisa. Hoje em dia, a gente não tem que ter medo de errar. Eu lembro que eu gostava muito, o Renato Russo cantava na música, a primeira vez é sempre a última chance. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia você pode se reinventar 1 milhão de vezes. Tem celebridade. Inclusive tem a cultura de mostrar o erro, porque os vídeos agora preto e branquizam o erro e deixam lá. Pega aquele pedaço para não perder a minutagem e transforma em preto e branco. São os bloopers. Isso, né? exato. Tem uma teoria, sabe, Luciano, que ela é muito utilizada no game design, porque sabe que eu tenho muita disciplina que eu faço, né? Então, eu também sou da área de games. Chama o efeito de cauda longa. Ele é um gráfico que ele começa bem fininho, bem alto, e aí ele vai descendo, espalhando. Para quem não conhece, gente, é o seguinte: todo mundo consumia, por exemplo, se a gente for usar o efeito cauda longa para cinema, todo mundo consumia, ia ao cinema, a gente comprava o ingresso, a pipoca, ficava na fila, tinha tudo aquele processo que hoje eu me lembro que era na rua, o pipoqueiro, na carroça, tudo diferente. E a gente ia assistir os filmes da semana e a tela quente da TV e o Domingo Maior, todo mundo consumia o mesmo conteúdo. Então, era todo o mesmo conteúdo, as mesmas pessoas, as mesmas empresas vendendo para todo o público. E quando a mídia se dissolveu e se democratizou com a internet, esse nicho acabou e criou-se milhões de outros nichos e todo mundo se encaixou em algum nicho. As pessoas continuam consumindo e cada vez mais conteúdo. E tem lugar para todos. E tem lugar para tudo. Você pega aí dois jovens de 20 anos, da mesma classe social, mesmo bairro, estudaram na mesma escola. Os dois podem ter assistido conteúdos completamente diferentes. Completamente diferentes. Eles não precisam. Hoje em dia tem aquele que gosta mais do que é oriental, outro gosta de terror, outro gosta de. E tá bom. Sempre a gente tem que ter medo quando a coisa é um monopólio. Assim, por exemplo, hoje em dia, e eu não vou nem citar o nome, vocês vão saber, mas assim, existe um ritmo musical, né, um estilo musical que é predominante no país.
Não é porque as pessoas preferem, é porque existe um poder econômico impondo isso. Então, não pode acontecer, não pode acontecer. Tem que ter espaço para todo mundo. Tem, na verdade, porque todo mundo tem gosto diferente. É impossível todo mundo gostar da mesma música. Na nossa época, assim, na minha época mais novinho, existia o jabá, né? De você pagar, o cara pagava para a música dele tocar na rádio. Isso. Hoje em dia, não é nem jabá, os caras compram a rádio. O cara compra a rádio. Ele vai lá e compra a rádio e fala: agora só vai tocar artista da minha gravadora. E os artistas da minha gravadora vão vender um estilo de vida que é o que eu quero que seja promovido. Então, não pode, gente, não pode. Tem que ser. Gente, aproveitem essa nova era. Eu fui cantora, né? Eu sou formada em música. A gente fazia turnê e a gente não conseguia tocar na rádio porque a gente não tinha o jabá para pagar. A gente ganhava prêmio na Holanda, mas não ganhava aqui no Brasil. Porque tinha essa história. Hoje não, gente. Hoje, se você pega um celular e você faz um conteúdo, e um dia você viraliza e você está no mundo inteiro. Tudo bem que agora 15 minutos de fama é realmente 15 minutos. Se você não continuar produzindo outros 15, você morre. Olha a pergunta aí. Como trabalhar com cinema aqui no Brasil sem depender dos editais? Não, tem que correr para todos os lados. Você tem que tentar os editais, tem que tentar produção independente, tem que tentar patrocínio, tem que arriscar alguma coisa. Como eu falei, o Diário de Exorcista também, né? O Diário de Exorcista, o rapaz que fez, ele praticamente perdeu um apartamento de dinheiro. Mas, então quer dizer que é obrigado a perder tanto dinheiro assim? Não, tem gente produzindo de maneira diferente, começa com aquilo que é mais simples, ganha nome de alguma maneira. Eu criei uma conta no TikTok, que eu tenho uma filha mais velha aqui, a mais velha de todas, ela tem a conta dela no TikTok, ela estava reclamando que a conta não estava crescendo, a dela. Eu falei, eu vou fazer um vídeo que vai arregaçar. Eu criei e fiz um vídeo que eu chamo de 20 provas de que você já trocou de universo e ainda não percebeu. Eu pus só um item. Dos 20, eu coloquei um item só. Já pegou 326 mil views e todo dia tá lá. E aí eu comecei a criar outros, né? Mas assim, eu não as pessoas entraram lá porque me conhecem. Não conhece, eu não sou ninguém ali naquela rede e todo mundo que está entrando para falar por causa desse vídeo. Então, cara, espaço tem, mas a gente tem que ousar, porque ao mesmo tempo que tem espaço para todo mundo, a correria e a oferta é muito grande. O que me revoltava no passado era assim, bem antes de eu lançar qualquer livro, era falar assim, por que tal editora lançou esse livro porcaria que eu li aqui, não gostei, e não lançou o meu? Aí depois eu vi que não era porcaria. Eu que estava errado, eu que estava com inveja. Na verdade, o autor estava sendo ousado de alguma maneira. Então, assim, tem que ter ousadia, tem que fazer, tem que ter planejamento, tem que trabalhar o nome, tem que fazer as pessoas irem atrás de você. E, assim, para isso você tem que estar produzindo o tempo todo. J.K. Rowling foi reprovada em quantas editoras com Harry Potter, até que uma editora finalmente aceitou publicar. Imagina se ela tivesse desistido. Não, e nem vou falar da J.K. Rowling, vou falar de Stephen King. Stephen King, a mulher dele falou assim, você vai sair do seu emprego para escrever, porque você é um escritor. Ele falou, tem certeza? Ela falou, sim. Aí ele escreveu Carrie a Estranha. Foi Carrie a Estranha. Aí quando ele terminou a última página, ela estava trabalhando. Ele leu e falou, ficou uma porcaria. E ele jogou no lixo. A esposa dele, quando voltou do trabalho, encontrou na rua, no lixo. Ela pegou e levou na editora. E o cara é o maior escritor do mundo, melhor, assim, o cara monstro total da literatura, com adaptações não tão boas para o cinema. Geralmente as adaptações que fazem de Stephen King não são boas. Por exemplo, O Iluminado, que é um dos melhores livros do Stephen King, a melhor adaptação é do Stanley Kubrick, que não tem nada a ver com o livro. Ele mudou totalmente o livro, eles até brigaram na época. O Iluminado é o único caso em que o livro é bom, o filme é bom e um não tem nada a ver com o outro. É muito bom, é ótimo isso. Gente, eu estou liberando aqui todos os links dos canais do YouTube, do Instagram, das coisas que a gente não falou muito.
É verdade. A gente evitou falar, gente, sobre Sete Além para não sair do assunto. Mas aí, agora pode, agora está no final. Mas eu ainda acho que vale mais a pena falar do curso, embora você não tenha datas ainda para o curso, mas fala um pouquinho. Eu dei um curso recentemente, vou voltar agora com outra turma, eu vou te posicionar quando tiver, para você poder, se você puder Aí eu falo espalhar. para a Juliane, ela divulga. Você sabe que você lembra dessa última versão, ele é super em conta mesmo, porque o foco mesmo é a gente lançar e eu junto uma equipe lá uma equipe não, um grupo de alunos e a gente até lança um livro no final, chama Do Zero ao Conto. Só que eu extrapolo, eu não falo só de literatura, eu vou para cinema também. Tanto que eu eu passei para eles um resumo do Save the Cat, ensinei para eles vários frameworks de publicação. Eu vou te mandar um framework, ou eu mando para a Juliane e ela dispara para todo mundo, que é um framework que eu até uso no meu curso para as pessoas entenderem como que é a ferramenta de criar a história mais básica que tem. Eu sei que muitos aí já conhecem, mas que eu até tirei do Blake Snyder, do Save the Cat. E aí eu dou esse curso, geralmente eles são 4 aulas de 2 horas, e é muito, muito corrido mesmo, muito puxado. O tempo todo passando informação, slide, ensinando coisa, ensinando. E aí eu ponho num grupo de WhatsApp, deixo aberto ali para a gente, é um grupo eterno, que nunca eu fecho ele, para os alunos ficarem trocando ideia comigo e participando de concurso de literatura, de conto, etc, todo mundo junto. Então é bem bacana por isso. Então, gente, e eu convido todo mundo aí a entrar no canal ali, assinar o canal. Eu recomendo muito e Juliana, ela dispara quando tiver aberto uma turma, porque quanto mais cursos vocês fizerem na área de foco da profissão de vocês, mais experiências vocês vão adquirir. A gente tem que aprender com quem já fez e principalmente com quem já passou, já apanhou, já entendeu como é e diz, olha, não vai por aí, porque eu já fui, não dá certo, vem por aqui, vai comigo que eu sei o caminho. E isso é muito importante, gente. A gente se especializar, a gente se capacitar na área. Conhecer, fazer um network, conhecer o Luciano, conhecer as pessoas que a gente andou falando aqui, produtores de conteúdo, diretores, né? Se você não conheceu alguma das referências que nós falamos hoje, busque. Nunca deixe passar uma coisa. Sabe quando você está lendo o livro, você vê uma palavra que você não conhece, e você faz assim, depois eu busco, você não vai buscar. E você deixa de adquirir um novo conhecimento. E a gente tem um mercado abarrotado. Tudo bem que a gente tem a cauda longa, tem espaço para todo mundo, mas para você ser bom no que você faz, você precisa fazer. E para fazer, você tem que conhecer, tem que buscar referências, gente. E por isso que a gente traz essas pessoas maravilhosas para conversar com vocês, para passar as experiências, para vocês entenderem. Então, ó, eu já deixei aí o canal de Luciano, do YouTube, do Sete Além. Eu já deixei o do Detetive Astral, que a gente não comentou muito aqui, mas é uma playlist que vocês vão se tremer assim na cadeira, vocês vão dormir pensando. Eu deixei o Instagram do Luciano, eu deixei o Instagram do Sete Além. Eu só não deixei o link do curso, porque o Luciano vai montar uma nova turma e vai divulgar direitinho. E a gente passa essas informações para vocês. E aí, se vocês estiverem seguindo o Luciano e abrir o curso lá, vocês já vão saber. Sigam e vocês vão aprender, porque tem os livros do Luciano, né, para ler. Quem não leu A Página Perdida de Camões. Tem uma playlist do livro. Eu amo o livro. Nossa, é muito bom. Eu assisti todos. E eles são divididos por letras do alfabeto, né, Luciano? Quando eu terminei, eu comecei tudo de novo. Assim que eu terminei, eu tive que começar de novo para poder remastigar todinho. Eu vou te contar até um segredo. Quando eu tô mal, tô triste, eu vou pro último episódio do livro, a letra Z, que é o último capítulo do livro, e ouço inteiro de novo. Não sei porquê, inconscientemente isso me anima. Aquele finalzinho me deixa feliz, não sei porquê. E assim, eu tenho um WhatsApp público, que é o que você tem, que as pessoas podem me contatar, conversar comigo, tirar dúvida.
Às vezes eu posso demorar um pouquinho, né? Você mesma me chama, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque são Mas muitas sempre mensagens, mas responde. está aberto ali, está aberto. Podem me chamar, perguntar coisa, pedir referência, trocar ideia sobre o mercado, vão lá naquele WhatsApp, pode me chamar ali, que é total caminho aberto para a gente conversar, viu? Podem ficar à vontade mesmo. Eu estou Pronto, como mandando só agora o tem pouca gente framework. aqui, eu botei o telefone. Só tem pouca gente aqui. Depois, quem quiser achar, pergunta a Juliana, a tutora de Filmmaker, que ela dá o contato, né? O Isso, perfeito. framework você quer mostrar? Você quer mostrar? Não, eu passei agora para você e para a Pronto. Juliane. Passou a Juliana, ela organiza, a gente pode organizar no formato legal e divulgar direitinho para todo mundo. Tá Porque, ótimo. mais uma vez, quanto mais a gente conhece, mais a gente cresce. É impossível crescer sozinho, é impossível. Por mais que a gente diga que o autodidatismo funciona, em algum momento é necessário haver interação social. É necessário haver um networking. Principalmente na área de mídia. Mídia, o que é, gente? É expandir. Não dá para não se comunicar, né? Acho que é isso. Deixo você aí com as suas considerações finais. O que você acha que é importante dizer para o pessoal que deve Olha, ser eu acho seguido? assim, leiam o tempo todo que vocês puderem ler, vejam vídeos. O primeiro roteiro que eu escrevi na vida já foi um roteiro que foi entregue para pessoas top do mercado. Eu não tinha ainda feito um curso de roteiro. Eu simplesmente falei aqui em casa, de hoje até domingo eu vou saber tudo sobre roteiro. E eu fiquei lendo e vendo vídeos no YouTube. Era um YouTube até faz muito tempo, tinha poucas referências, escrevi muita coisa, anotei. Aí eu assisti filmes, para vocês terem uma ideia, assisti Caça-Fantasmas 1, e eu fui anotando minutagem e cena a cena o que acontecia. Eu mesmo, da minha cabeça, e fui colocando em post-it, Para colocando num entender o quadro. Então, assim, mecanismo. tem muita coisa que vão ensinar e tem muita coisa que vocês vão ter que saber porque por paixão mesmo. Então, tenham paixão mesmo, se apaixonem pelo que vocês estão fazendo, vai valer a pena, vai frutificar de qualquer maneira. Ousem ao máximo que vocês puderem, façam canais, quem não tem canal, entrem em contato, na cara de pau. Eu já falei com muita gente que eu ansiava conversar, eu já mandei mensagem em redes sociais, pô, olha aqui meu projeto, não tenha vergonha disso, não tenha medo, não tenha vergonha. Isso aí é uma chance que vocês têm, e isso não é mal visto. Vocês não estão. Pedir para alguém olhar uma coisa que você fez e dar uma opinião, se ela tiver tempo, obviamente não vai mandar um livro para a pessoa ler. Um livro de 600 páginas e falar, lê aí, me dá sua opinião, que a pessoa não vai ler. Mas alguma dúvida que você queira tirar, as pessoas adoram ensinar. Então, pode perguntar com humildade, sabe? Isso é muito bom mesmo. E acreditem mesmo em vocês. Leiam, consumam conteúdo, reflitam para chegar naquilo que vocês querem ser. Na verdade, já sejam aquilo que vocês querem ser, porque aí o resto vem. Então já começa hoje a ser aquilo que vocês querem ser. Eu quero ser um roteirista, vocês já são. Roteirizem agora, já comecem. Escrevam, entrem em grupos, façam. É que nem pessoa que quer aprender a falar inglês e fala, não, eu vou primeiro aprender a ler tudo que tem em inglês, a teoria, ou então assim, pega um livro sobre como jogar futebol e lê. Vê se você aprende a jogar futebol. Não aprende. Então, assim, tem que fazer, tem que errar, tem que procurar pessoas para opinarem, tem que testar. Eu tenho um monte de vídeo no YouTube que eu pus, não gostei, depois eu tirei, até chegar num formato. Eu não sou um grande youtuber, tenho só 50 mil inscritos no oficial 7 Além, no 7 Além, e estou ganhando agora mais inscritos no Detetive Astral, que é uma história muito bacana, que vocês vão ver falar muito dela ainda. Muito bacana, então, não, assim, Luciana, ela é incrível. Né? Ela é muito bacana mesmo, assim, muito. Então, gente, ousem mesmo, e estou disponível para sempre que alguém quiser tirar uma dúvida ou conversar, pode contar comigo. Isso que E você muito falou obrigado. sobre seja. Quando a gente é criança, a gente não tem os bloqueios sociais, as crenças limitantes, elas vão sendo impostas. A gente, quando nasce, a gente só tem dois medos, de cair, né? Qual é o outro?
de fome, eu acho que é fome e caíço. Ó. O resto dos medos é aprendido. E quando você é criança, você é um super-herói, você é um escritor, você é um domador de leões, você é. E você Eu tenho vai uma e faz. amiga, eu tenho uma amiga que ela fez faculdade comigo e ela é a tradutora, a intérprete oficial de qualquer artista top que vem para o Brasil. Rolling Stones veio para o Brasil, é ela que faz a ponte ali, leva É os Ana caras para tudo quanto é canto. E assim, essa garota, o segredo dela que ela contou uma vez numa rádio foi exatamente isso. Ela falou assim: os artistas, eu sou escolhida pelas agências para ser intérprete dos artistas, porque eu não falo com os artistas com medo, nem como se eles fossem superiores a mim. Eu falo como se eles fossem artistas valiosos, importantes, porém iguais a mim, uma pessoa normal. E ela sempre quis estar nesse meio. Então ela vai e mete as caras. Ela fala, ela conversa com o Axl Rose como se estivesse falando com uma pessoa, porque ele é uma pessoa. Então, assim, ela falou com o Bono do YouTube. Imagina eu falar com o Bono do YouTube, eu derreto. Ela falou com o cara para mim é Deus. Ela falou com o cara de boa. Você quer uma garrafa d'água? Não, beleza. Não fica tremendo e falando. Então, essa foi a técnica que ela usou. E eu aprendi isso para muita coisa. Uso isso para muita coisa. Ensino meus filhos a isso. Vai lá, fala, pergunta, faça. Não tem problema, publique, seja cara de pau. Porque se você não for, aquele cara que não é tão talentoso quanto você é cara de pau e ele vai conseguir. Então você tem que fazer. E oportunidades acontecem quando a gente está querendo uma coisa, o universo conspira para que a gente faça. Eu sou de TI hoje, né? Eu nem sou mais da música, eu não sou do cinema. Eu caí no cinema assim, eu queria muito fazer algo, mas meu nicho é o metaverso. Né? O Luciano é o multi, eu sou o meta. E de repente, um diretor de cinema que hoje é famoso falou: eu tenho um projeto para filmar e eu não tenho como filmar no mundo real. Então, vão fazer comigo um filme? E aí eu disse, como é que a gente faz? Eu disse, você me ajuda, a gente cria tudo no metaverso. A gente fez esse filme, e esse filme tem prêmios internacionais, inclusive o diretor hoje tem muitos filmes premiados, né? Não sei se vale dizer aqui quem é, né? Mas, e de repente tá lá meu nome na produção toda do filme. E foi uma coisa que foi tão fluida, aconteceu. E aí que eu fui entendendo certos mecanismos. Então, quando a gente quer muito uma coisa, aparece uma oportunidade. As coisas acontecem. Se você perguntar por aí qual foi o primeiro filme de animação no mundo, todo mundo responde Toy Story. Mas o primeiro verdadeiro filme foi brasileiro, foi do Clóvis Vieira, falecido, que se chamava Cassiopeia, que tem no Google, no YouTube. Eu tive a felicidade de... Eu estudei com uma menina que era filha, né? Ele já faleceu, na verdade, mas ela era filha do Clóvis. E, pô, eu era amigão dela, sou ainda amigo dela até hoje, e ela um dia falou, pô, você não quer escrever a biografia do meu pai? Falei, quero, sou muito fã do seu pai. Conheci o Clóvis, gravei, estava escrevendo ainda, tive até que parar, aí ele faleceu, mas o projeto ainda existe, mas as pessoas deviam ter orgulho disso. Cassiopeia foi o primeiro filme, só que ele não saiu porque demorou 3 meses, eles foram renderizar, sei lá o que, lá nos Estados Unidos e perderam os arquivos. Tanto que existe até uma polêmica que falam que foi sabotagem, mas eu não sei. Pô, numa época que se usava aqueles PCs velhos pra caramba, o Clóvis ali ousando 1996. fazer. Então assim, recomendo vocês a serem ousados. Acho que é o melhor conceito. Sejam um cineasta, sejam um roteirista. Antes até de começar, eu já boto na cabeça assim, eu já sou. Fazer muito networking, aprender com os erros, fazer como o Luciano fez, pegar um filme, entender toda a mecânica, estudar, dissecar aquilo ali. Se aquilo é tua paixão, vai atrás e disseca, aprende, mastiga tudo. Se tu quer ser o melhor de uma coisa, tu tem que respirar aquilo. É mais isso, né? Na página Perdida de Camões, o protagonista usa muito aquela frase do Virgílio, que é audaces fortuna iuvat, que é a sorte favorece os audaciosos. Então, perfeito. é só isso que eu diria.
E muito obrigado, viu, pelo Ai, meu convite. Deus, ficaria mais 2 horas aqui batendo papo, a gente já passou do nosso tempo, eu ainda estiquei um pouquinho, porque a gente chegou no final e eu queria que vocês ainda sentissem gostinho aqui do Luciano, ainda tem gente chegando, né? Chegando e saindo. Lembrando que fica gravado, viu, gente? A Juliane é quem fica responsável por dizer onde é que vai ficar o arquivo para vocês, alunos. E quem estiver assistindo gravado, preste atenção que o chat ele ainda existe, mesmo na gravação vocês podem ver os links aí, fica tudo registrado. Agradeço a presença de todo mundo e você, Luciano, muitíssimo obrigado pela sua presença. Isso é muito valioso, essa sua contribuição para o pessoal que está aqui, para o pessoal que vai assistir, isso aqui vai ficar registrado para sempre, vai ficar disponível para os alunos das turmas posteriores de filmmaker, de streaming. Então, é um conteúdo importante para vocês. Então, se vocês quiserem rever o vídeo, peçam para a Juliane disponibilizar o link, ou Juliane, ou se mudar o tutor, peçam que fica registrado. Né? Nós vamos terminando o Papo em Cena com o Luciano Milite, agradecendo muito pela presença de todos. E esperamos nos encontrar. O Luciano vai ter que voltar para o outro programa que a gente tem. Vou falar sobre aqueles assuntos. Pode contar comigo. Obrigada a todo mundo que participou. Beijo, Manuela. Estou te vendo agora aí a tua fotinha. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Um abraço. Até mais.